Como não perder a sua fé? Hebreus 11:1 é a chave para a sua transformação. Você já se sentiu no limite da fé? Como se depois de tantas orações aparentemente sem resposta, o silêncio de Deus fosse maior do que sua resistência. Talvez você esteja exatamente nesse ponto agora, tentando se manter de pé, mas sentindo que a cada dia sua fé escorre por entre os dedos, como areia molhada. O que fazer quando a convicção que antes te sustentava parece não te alcançar mais? Quando as promessas parecem distantes e a realidade pesa mais do que o que foi profetizado sobre sua vida? Esse vídeo é para você, não apenas para te ensinar a manter a fé, mas para despertar o entendimento profundo e transformador do que realmente significa crer. E por que Hebreus 11:1 pode ser o ponto de virada espiritual que você tanto precisa. Fé não é um sentimento passageiro ou uma emoção que vem e vai. Fé é fundamento. É base sólida quando tudo mais desaba. A Bíblia declara em Hebreus 11:1: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Isso não é poesia espiritual. É uma convocação à resistência, uma chave para a transformação quando tudo parece caminhar para a desistência. Essa passagem é um chamado àqueles que, mesmo sem enxergar, continuam andando. Que mesmo sem ter em mãos o que pediram, continuam esperando. Que mesmo sangrando por dentro, continuam crendo. Há momentos em que a fé deixa de ser uma escolha confortável e se torna um campo de batalha. E é nesse campo que os verdadeiros guerreiros espirituais são formados. Não nos palcos, não sob holofotes, mas no secreto, na lágrima silenciosa que escorre sem aplausos. A fé que transforma não é construída nos dias de bonança, mas nos dias em que o céu parece de bronze e a resposta não vem. E mesmo assim, você continua orando. Mesmo assim, você continua esperando. Mesmo assim, você continua acreditando. Nesse vídeo, vamos caminhar por dentro dessa realidade espiritual, capítulo por capítulo, explorando as dimensões da fé que sustentaram homens e mulheres na Bíblia e que ainda hoje são capazes de sustentar você. Não importa se você já caiu, se pensou em desistir, se já gritou com Deus no escuro. A fé não depende da sua perfeição, ela depende da sua permanência. E é essa permanência que vamos reacender em você. Com base na palavra, com profundidade bíblica, com clareza e com verdades que talvez você tenha esquecido. Você não está aqui por acaso. E se você chegou até esse conteúdo, é porque há algo dentro de você que ainda não morreu. Há uma faísca, mesmo que pequena, que Deus quer soprar hoje. Por isso, cada palavra desse vídeo foi pensada para reacender a chama que a luta tentou apagar. E ao final, você não será a mesma pessoa que deu o play. Não porque o vídeo é forte, mas porque a palavra que será liberada aqui é viva. Ela penetra, transforma, reposiciona e fortalece. Então respire fundo. Silencie por dentro. Esqueça os ruídos externos. Abra o seu coração e permaneça até o fim. Porque este é o tipo de conteúdo que não apenas conforta, mas confronta. E que não apenas consola, mas levanta. Chegou o momento de descobrir como não perder a sua fé. Porque sua transformação pode estar no versículo que você já leu 1000 vezes, mas nunca viveu de verdade. Hebreus 11:1 não é apenas uma frase bonita, é uma chave. E hoje você vai aprender a usá-la. Quando a fé é testada pela espera. Há uma fase na caminhada espiritual que quase ninguém gosta de falar. Aquela em que tudo o que você pode fazer é esperar. Esperar por uma resposta. Esperar por uma porta aberta. Esperar por um sinal de que Deus ainda está ali, vendo, ouvindo, cuidando. E é justamente nesse tempo, aparentemente silencioso e imóvel, que a fé é colocada no lugar mais estreito, o da prova do tempo. Porque crer enquanto tudo está acontecendo é fácil. Mas e quando nada acontece? E quando os dias passam, as promessas parecem distantes e a esperança começa a se calar dentro de você? É nesse terreno que Hebreus 11:1
se torna mais do que uma citação. Se torna chão firme. A espera é uma das provas mais dolorosas da fé, porque ela nos faz encarar uma realidade que não conseguimos controlar. O tempo foge do nosso domínio. Não conseguimos acelerar os processos do céu, nem obrigar Deus a agir no nosso cronograma. E é aí que descobrimos se nossa fé estava em Deus ou apenas naquilo que esperávamos receber dele. A espera revela a raiz da fé. É no atraso que se descobre se você tem aliança com o propósito ou apenas interesse pelo resultado. Porque quem tem fé firme sabe que o tempo não é um obstáculo, mas uma ferramenta. Deus usa o tempo como o cirurgião usa o bisturi, para remover, tratar, preparar, curar. E quem resiste ao tempo, resiste ao tratamento. Quando lemos Hebreus 11, vemos uma lista de heróis da fé que esperaram por promessas que nem chegaram a ver cumpridas em vida. E mesmo assim, creram até o fim. Por quê? Porque a fé deles não estava condicionada à visibilidade, mas à convicção. Eles não precisavam ver para continuar. Precisavam apenas ouvir uma vez que Deus havia prometido. E isso lhes bastava. Esse tipo de fé é o que sustenta um coração durante os invernos mais longos. É o que impede a alma de se perder no desânimo. Porque mesmo sem folhas nos galhos, ela sabe. Ainda há raiz. Quantas vezes você já pensou em desistir porque algo que você tanto espera não aconteceu no tempo que você imaginou? E quantas dessas vezes você sentiu que sua fé estava diminuindo? Talvez você tenha interpretado isso como fracasso, mas a verdade é que Deus não estava em silêncio para te castigar. Ele estava moldando algo dentro de você que não poderia ser forjado em outro ambiente. Só o tempo tem essa capacidade de tirar as pressas da alma e colocar os olhos no eterno. A espera dói, sim, mas ela também ensina. Ela revela dependência. Ela revela se sua oração é sustentada por fé ou por ansiedade. Porque quem crê de verdade não ora para ver logo a mudança. Ora porque confia que a mudança já está em movimento, mesmo que invisível. Como uma semente que germina em silêncio antes de romper a terra. Como uma gestação que cresce no escuro antes do nascimento. Assim são os milagres no tempo de Deus. Se hoje você sente que está perdendo a fé por causa da demora, saiba que você não está sozinho. Grandes homens e mulheres de Deus já passaram por esse vale e saíram dele mais fortes, mais profundos, mais parecidos com Cristo. A demora não é o fim da linha. É o ponto de virada para aqueles que decidem permanecer mesmo sem entender. E é aí que Hebreus 11:1 brilha como farol, firme fundamento das coisas que se esperam. Esperar não é perda de tempo, é construção de base, é maturação de promessa, é prova de que sua fé não depende do agora, mas do eterno. Não se deixe levar pela ansiedade, nem pelo desânimo. A espera não é um castigo, é um processo. Deus está te moldando no oculto para te expor com propósito. E quando esse tempo chegar, você entenderá que tudo o que parecia demora era, na verdade, alinhamento. Continue. Espere com fé, porque quem espera em Deus nunca é envergonhado. E a sua fé, mesmo que fraca, está sendo fortalecida a cada dia em que você escolhe continuar crendo, mesmo quando tudo parece parado. A crença que enfrenta o invisível. Há momentos em que tudo ao redor grita o oposto do que a fé sussurra ao coração. A conta não fecha, a porta não abre. O médico diz que não tem jeito. O relacionamento parece sem cura. E mesmo assim, dentro de você, existe uma chama acesa, insistente, que não se apaga. Uma convicção silenciosa que resiste ao barulho das evidências. Essa é a verdadeira fé descrita em Hebreus 11:1. Não é otimismo cego, não é pensamento positivo, é certeza no invisível. É a coragem de enfrentar o que os olhos não veem, confiando no que o espírito já sabe. A fé começa onde a visão termina. Ela não precisa de prova para existir, precisa de palavra. E quando a palavra é liberada, mesmo que tudo ao redor pareça morto, quem crê se move como se a promessa já estivesse viva. É por isso que os heróis da fé citados na Bíblia fizeram o que fizeram. Não era porque viam, era porque criam.
Abraão saiu da sua terra sem saber para onde ia. Moisés enfrentou o faraó com um cajado. Josué deu voltas em silêncio ao redor de um muro. Todos enfrentaram o invisível, guiados apenas por uma certeza que vinha de dentro, alimentada pela voz de Deus. Mas essa fé não nasce do dia para a noite. Ela é fruto de um relacionamento cultivado com Deus. Quanto mais você ouve a voz dele, mais sensível fica para obedecer mesmo sem entender. Porque fé não é sentimento, é convicção. E convicção é construída com base, não com emoção. Quem espera sentir para crer, não experimenta o invisível. Mas quem decide crer antes de ver, muda atmosferas, atravessa desertos, transforma realidades. A Bíblia nos mostra que o justo viverá pela fé. Não pelo que sente, não pelo que vê, mas pelo que crê. Isso significa que haverá fases em que Deus vai te chamar para caminhar sem mapa. E é nessa hora que muitos desistem, porque andar por fé é desafiador, é desconfortável, requer entrega, requer renúncia da lógica, mas é justamente aí que a glória de Deus se manifesta. Quando você continua mesmo sem ter garantias, quando obedece mesmo sem entender, quando se lança mesmo sem saber se vai pisar em chão firme ou em águas profundas. A fé que enfrenta o invisível é a fé que gera o impossível. É a fé que chama à existência o que ainda não existe. É a fé que antecipa no espírito aquilo que ainda não chegou no natural. Você já percebeu como Deus fala promessas grandes em momentos pequenos? Porque Ele não depende das circunstâncias para liberar destino. Ele apenas precisa de alguém que creia. Alguém disposto a ver com os olhos do coração. Alguém que diga: Senhor, eu não vejo, mas eu confio. O mundo está cheio de pessoas que acreditam apenas no que podem controlar. Mas Deus está à procura de gente que se mova pela convicção do invisível. Gente que planta sem ver sinal de chuva, que ora sem ouvir eco, que continua construindo, mesmo quando todos dizem que não vale a pena. Porque quem tem fé enxerga além do visível. Vê com os olhos da eternidade. Talvez hoje você esteja diante de um cenário onde tudo parece perdido, onde não há luz, nem clareza, nem direção. Mas se você tem uma palavra de Deus, você tem tudo. Porque a fé não precisa de aprovação humana, ela precisa apenas de convicção espiritual. Se Deus disse, isso basta. Ainda que os olhos não enxerguem, o coração crê. E onde há fé, há movimentação do céu. A fé verdadeira não ignora a realidade, mas a confronta com a verdade. A realidade diz: não tem saída. A verdade diz: eu sou o caminho. A realidade diz: é impossível. A verdade diz: para Deus, nada é impossível. E é nessa tensão entre o que se vê e o que se crê que a sua fé cresce. Porque quanto mais escuro o cenário, mais nítida fica a luz da esperança. E quanto mais longe a promessa parece estar, mais profundamente ela se enraiza no coração de quem decide crer. Não desista, porque ainda não viu. Não pare, porque ainda não aconteceu. Continue crendo. Continue andando. Porque Hebreus 11:1 é mais do que uma definição, é uma convocação, uma chamada do céu para que você viva pela fé. E se você ousar enfrentar o invisível com confiança, o impossível começará a se tornar palpável. A sua fé será a sua visão. E ela te levará a lugares que seus olhos jamais alcançariam sozinhos. O esvaziamento necessário. A fé genuína não é construída sobre acúmulos, mas sobre esvaziamentos. Em um mundo que nos ensina a somar, a crescer, a ocupar espaços, o reino de Deus nos chama a diminuir, a abrir mão, a deixar ir. João Batista compreendeu isso quando declarou: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Essa frase é o coração do Evangelho e também o centro da fé verdadeira. Crer de verdade exige esvaziar-se de si mesmo, porque enquanto o nosso ego estiver no trono, a fé não reina. Quantas vezes pedimos que Deus aumente a nossa fé, mas não queremos abrir mão do controle? Queremos que Ele nos conduza, mas exigimos saber o caminho. Desejamos viver o sobrenatural, mas com garantias humanas. E então, a fé se torna superficial, frágil,
meramente conceitual. Só cresce enquanto tudo está bem. Mas quando o vento sopra, desmorona. Por quê? Porque não foi edificada sobre o esvaziamento. Foi construída sobre desejos, expectativas e emoções. O esvaziamento necessário é doloroso, porque mexe com o nosso orgulho. Ele nos arranca da zona de controle, desestrutura planos pessoais e nos convida a depender exclusivamente de Deus. É nessa jornada que a verdadeira fé é forjada, e não há outro caminho. Jesus mesmo disse: "Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me." O primeiro passo não é realizar, é renunciar. E a renúncia mais difícil não é das coisas materiais, é de quem pensamos ser sem Deus. Quando nos esvaziamos da autossuficiência, finalmente deixamos espaço para que a suficiência de Cristo nos preencha. Quando deixamos de confiar no que sabemos, passamos a depender do que Deus revela. E é nessa transição, nesse ponto de virada espiritual, que a fé se aprofunda. Porque quem é cheio de si nunca dependerá plenamente de Deus. Mas quem reconhece sua limitação, quem entende sua pequenez, se torna vaso moldável nas mãos do oleiro. Esvaziar-se também é abrir mão do orgulho de querer entender tudo. É aceitar que a fé não é um mapa, mas uma bússola, que nem sempre veremos a linha de chegada, mas precisamos dar o próximo passo. É deixar de lado a necessidade de ter todas as respostas para confiar apenas em quem é a resposta. E isso exige humildade, exige quebrantamento, exige entrega. Muitos não experimentam a plenitude da fé porque estão cheios demais. Cheios de medos, de controle, de razão, de mágoas, de experiências passadas. Deus quer preencher, mas o coração já está ocupado. E é por isso que o primeiro movimento de uma fé profunda é a rendição. Dizer: Senhor, eu não entendo, mas me entrego. Não tenho mais forças, mas confio em Ti. E nessa confissão simples, mas poderosa, o céu se move. A Bíblia está repleta de histórias em que a transformação veio depois do esvaziamento. José foi esvaziado de sua família, de sua reputação, de sua liberdade, até que estivesse pronto para governar. Moisés foi esvaziado do palácio, do poder, da influência, até se tornar o libertador de Israel. Paulo foi esvaziado do seu status, da sua visão, do seu passado, até poder declarar: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Todos esses homens precisaram ser quebrados para serem reconstruídos, porque a fé que Deus honra é aquela que nasce da total dependência e não da autoconfiança. Você talvez esteja passando por uma fase em que tudo parece estar sendo tirado. Projetos que não se concretizam, relacionamentos que se desfazem, caminhos que se fecham. E sua pergunta tem sido: Deus, por que estou perdendo tudo? Mas e se na verdade não for perda? E se for preparação? E se o céu estiver te esvaziando, não para te humilhar, mas para te alinhar com o propósito? Porque só o coração vazio pode ser cheio daquilo que vem de Deus. Essa é a chave do esvaziamento necessário. Ele não é fim, é recomeço. Não é castigo, é lapidação. E quando você entende isso, para de resistir e começa a fluir. Você deixa de lutar contra o processo e se rende ao oleiro. E nesse ponto, a fé não é mais um conceito abstrato, mas uma força viva que sustenta, transforma e reposiciona. Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza daquilo que se espera e a prova das coisas que não se veem. E quem se esvazia começa a esperar o que é eterno, não o que é momentâneo. Começa a enxergar com os olhos da eternidade, não da ansiedade. E passa a viver por convicções profundas, não por circunstâncias passageiras. Esvaziar-se é morrer para si mesmo, mas também é começar a viver de verdade. É deixar de lado o que é limitado para abraçar o ilimitado. É se tornar dependente de Deus em cada detalhe, em cada decisão, em cada respiração. E nesse lugar de entrega total, você verá a fé florescer com uma profundidade que nunca imaginou experimentar. Fé não é barganha, é obediência. Fé não é moeda de troca.
não é uma ficha que colocamos na máquina esperando receber algo em troca. Fé não é um contrato que garante bênçãos em troca de boas atitudes. Fé é obediência. E essa verdade precisa ser restaurada dentro de nós com urgência, porque muitos confundem crer com negociar. Acham que se orarem o suficiente, jejuarem intensamente e forem à igreja com frequência, Deus terá a obrigação de fazer aquilo que pedem. Mas Deus não é movido por manipulação, Ele é movido por propósito. A obediência é a prova mais pura da fé. Não é difícil obedecer quando entendemos tudo, quando os planos estão claros, quando os caminhos parecem seguros. Difícil é obedecer no escuro, no silêncio, na dor. Difícil é continuar dizendo sim, quando todas as circunstâncias gritam não. E é nesse ponto que a verdadeira fé é revelada. Não quando você recebe o milagre, mas quando continua obedecendo mesmo sem ver o milagre acontecer. Abraão ouviu de Deus uma palavra desconcertante: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus não revelou o destino, apenas o início da caminhada. Não deu detalhes, só uma direção. E Abraão obedeceu. Essa é a fé que agrada a Deus. A que não exige garantias, mas se move pela convicção da voz que chamou. A fé que não negocia, mas se submete. Obediência não é passividade, é ação deliberada, baseada na confiança. É fazer o que Deus mandou mesmo quando seu coração não entende, mesmo quando sua mente questiona, mesmo quando seu corpo resiste. É colocar os pés nas águas, antes que elas se abram. É levantar a vara mesmo diante do mar fechado. É dar passos de fé com os olhos fechados, confiando que Deus conhece o caminho que você ainda não vê. A geração atual está sendo seduzida por um evangelho superficial que promete bênçãos rápidas e resultados imediatos. Um evangelho que ensina a ativar o céu por meio de frases certas, comportamentos certos, ofertas generosas. Mas isso não é fé, é superstição. Não é obediência, é barganha disfarçada. Deus não é um gênio da lâmpada e o reino não funciona por mérito. Ele se move por graça e se revela àqueles que obedecem mesmo quando não ganham nada com isso. Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele não disse: Pai, eu te obedecerei se tu me livrares. Ele disse: Pai, seja feita a tua vontade. Essa é a essência da fé cristã: submissão, obediência incondicional. E é esse tipo de fé que gera transformação. Porque quando você obedece sem pedir explicações, sem exigir recompensas, sem condicionar sua fidelidade aos resultados, você entra num nível de intimidade com Deus que poucos alcançam. Talvez você esteja frustrado com sua caminhada de fé, porque, no fundo, esperava algo em troca. Você orou esperando resposta rápida. Você semeou esperando colheita imediata. Você foi fiel esperando reconhecimento. Mas a fé não funciona assim. A obediência não pode ser guiada pela expectativa do retorno, mas pela certeza do propósito. Você obedece porque confia, porque ama, porque sabe que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mesmo quando ela não parece ser. A obediência não é um atalho para o milagre, é o próprio milagre acontecendo dentro de você. Porque cada sim que você dá ao céu transforma seu coração, molda sua mente e fortalece sua identidade espiritual. E mesmo que as circunstâncias externas não mudem imediatamente, algo poderoso começa a se mover dentro de você. A fé enraizada, firme, madura. A fé que não precisa de respostas para continuar caminhando. A fé que não depende de sinais, mas da presença. Hebreus 11 está repleto de heróis da fé que obedeceram antes de ver, que se moveram pela convicção e não pela recompensa, que morreram sem receber a promessa, mas não abriram mão da obediência, porque sabiam que a fidelidade deles estava registrada no céu, ainda que fosse esquecida na terra. Essa é a fé que agrada a Deus. Essa é a fé que transforma. Você está disposto a obedecer mesmo quando não há garantias? Está disposto a continuar crendo mesmo quando não há aplausos, bênçãos visíveis ou recompensas imediatas? Porque é aí que a fé deixa de ser conceito
e se torna vida. E quando sua vida for guiada por obediência, não por barganha, o céu não apenas te recompensará, ele te reconhecerá. A fé que reage ao não. Não é difícil ter fé quando tudo dá certo, quando o pedido é atendido, quando a cura acontece, quando a porta se abre. Mas e quando Deus diz não? Quando o céu permanece em silêncio, quando a resposta que você tanto esperava não chega, ou pior, chega de forma contrária ao que você orou. A fé verdadeira não é medida pelas bênçãos que recebemos, mas pela maneira como reagimos à ausência delas. E é aí que muita gente desiste, porque o não de Deus parece o fim, mas na verdade pode ser o início de uma transformação profunda. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que ouviram um não divino. O apóstolo Paulo, por exemplo, clamou 3 vezes para que Deus removesse o espinho em sua carne. E Deus respondeu com um não. Mas não foi um silêncio frio. Foi um não recheado de propósito. A minha graça te basta. Isso muda tudo, porque a graça é suficiente até quando o milagre é negado. A graça sustenta, direciona, fortalece. O não de Deus nunca é vazio. Ele sempre carrega um sim escondido, sim para algo maior, mais profundo, mais eterno. Muitos confundem o não de Deus com abandono. Acham que foram rejeitados, esquecidos, punidos. Mas a fé que se fortalece diante do não revela maturidade espiritual. É quando você entende que Deus não está ali para cumprir sua vontade, mas para cumprir o propósito dele em você. E muitas vezes o que você quer te afastaria do que ele preparou. Nem tudo que parece bom é bom aos olhos do Eterno. E nem todo sonho negado é um castigo. Às vezes, é proteção. Jesus mesmo enfrentou um não no Getsêmani. Ele orou com agonia. Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Mas o céu permaneceu firme. Aquele cálice não seria retirado. E ainda assim, ele obedeceu. Ainda assim, ele permaneceu. Ainda assim, ele confiou. Isso é fé. Continuar mesmo quando o sim não vem. É acreditar que Deus continua sendo bom mesmo quando o caminho está escuro. É crer que a vontade dele é perfeita, mesmo quando ela dói. A geração atual, tão acostumada a resultados rápidos, precisa aprender que fé não é uma chave mágica que destrava milagres a qualquer custo. Fé é permanecer. É aceitar que a resposta de Deus pode ser diferente do seu pedido, mas ainda assim será melhor. Porque ele vê o que você não vê. Ele enxerga o depois. Ele conhece os riscos escondidos por trás de desejos que parecem legítimos. O não de Deus, muitas vezes, é um escudo invisível que te livra de dores futuras. Talvez você esteja vivendo um tempo em que parece que tudo o que você pede é negado. Você olha ao redor e vê portas se fechando, projetos sendo frustrados, respostas sendo adiadas. Mas e se isso for Deus te protegendo? E se esse não for a mão dele, impedindo que você entre num caminho que te desviaria da essência? A fé que reage ao não se rebela, não se ofende, não desanima. Ela se aprofunda, ela busca entender, ela confia. A fé bíblica nunca foi sobre controlar Deus, mas sobre se render a Ele. Não é eu creio porque Deus faz o que eu quero, é eu creio porque sei quem Ele é, mesmo que Ele não faça o que eu espero. Isso é maturidade espiritual, isso é transformação, isso é andar com Deus em qualquer estação. A fé que sobrevive ao não é a fé que vai além da emoção, do imediatismo, da recompensa. É a fé que abraça a vontade de Deus com reverência, mesmo quando ela contraria os desejos mais profundos da alma. Muitas bênçãos só são liberadas depois que você aprende a reagir corretamente ao não. Porque Deus testa a intenção do seu coração. Você quer a vontade dele ou só os benefícios dela? Você busca o rosto ou apenas a mão de Deus? O não revela o que há por trás da sua fé. E se houver submissão, humildade e confiança, o céu se abre de outra forma. Talvez não do jeito que você imaginou, mas com resultados muito mais profundos, eternos e surpreendentes. Não perca a sua fé porque Deus te disse não.
Fortaleça-a. Alinhe seu coração. Ore como Jesus orou. Seja feita a tua vontade. E descubra que há paz mesmo sem explicação, força mesmo sem vitória visível, graça mesmo sem resposta. Porque quando a sua fé aprende a reagir ao não com obediência, você se aproxima do nível mais puro de relacionamento com Deus. E nesse lugar, nenhuma perda é em vão, nenhuma lágrima é desperdiçada, nenhum silêncio é esquecido. As microvitórias que sustentam a caminhada. Existe uma força que nasce nos detalhes, uma fé que se firma não apenas nos grandes milagres, mas nas pequenas vitórias cotidianas. Muitas vezes, você olha para a sua vida esperando uma grande reviravolta, um sinal estrondoso, uma resposta divina avassaladora que mude tudo de uma vez. Mas a maioria dos processos de Deus é feita de passos silenciosos, sinais discretos e intervenções pequenas, mas constantes. São essas microvitórias que mantêm a sua fé viva, enquanto o grande milagre não chega. A Bíblia nos ensina que o povo de Israel, ao sair do Egito, recebeu o maná diariamente no deserto. Não foi uma colheita abundante para vários dias, foi o suficiente para aquele dia. Isso revela uma verdade espiritual poderosa. Deus quer que você aprenda a confiar nele todos os dias, em porções diárias de cuidado, provisão e presença. E cada vez que você acorda e percebe que está de pé, mesmo em meio ao caos, isso é uma microvitória. Quando você ora e sente paz no meio da confusão, isso é uma microvitória. Quando você resiste ao pecado, mesmo se sentindo tentado, isso também é uma microvitória. Só que muita gente ignora esses sinais, porque esperam que a fé traga apenas resultados espetaculares. Mas o que sustenta mesmo não são os fogos de artifício, é o fogo secreto que não se apaga. É a chama da constância, a lembrança de que Deus está com você no ordinário, não apenas no extraordinário. O próprio Jesus, após ressuscitar, se manifestou aos discípulos de forma simples, preparando um peixe na praia, caminhando ao lado deles no caminho de Emaús, partindo o pão. Pequenos gestos, sinais sutis, mas carregados de glória. Se você parar para observar, verá que Deus tem te dado microvitórias todos os dias. Um livramento no trânsito, uma ligação inesperada, um versículo que salta aos seus olhos, um louvor que te alcança na hora certa, uma conversa que renova sua esperança, um pensamento que impede você de tomar uma decisão errada. Tudo isso é o céu falando, guiando, fortalecendo sua fé. Só que a ansiedade e a pressa cegam. E quem está cego pelo imediatismo não consegue ver o milagre acontecendo devagar. A fé que se sustenta nas microvitórias é a fé que não desiste, porque ela não espera apenas pelo milagre final. Ela se alimenta da jornada. É como Elias, que enviou o servo 7 vezes para ver se havia sinal de chuva. Nas 6 primeiras vezes, nada. Na 7ª, uma nuvem pequena, minúscula, mas aquilo já era o suficiente para acender o coração do profeta, porque quem anda com Deus sabe reconhecer o mover mesmo nos mínimos sinais. Não subestime a nuvem pequena. Ela carrega uma tempestade de bênçãos. É hora de mudar a perspectiva. Em vez de perguntar por que ainda não aconteceu, e pergunte: o que já está acontecendo e eu não percebi? Porque Deus pode estar agindo agora, nos bastidores. Ele pode estar fortalecendo você com vitórias que não são visíveis aos olhos, mas que estão te preparando para algo maior. Fé não é só esperar por algo. É reconhecer aquilo que já está em movimento, ainda que discreto. É agradecer pelo pão de hoje, enquanto se espera a festa de amanhã. Se você tem acordado, orado, resistido, lutado, perseverado, mesmo sem ver mudança imediata, saiba, isso já é vitória. Porque há uma guerra invisível sendo travada toda vez que você escolhe continuar. Cada vez que você escolhe não desistir, o inferno perde. Cada passo que você dá em direção à obediência, o reino de Deus avança em você. E essas vitórias pequenas aos olhos humanos são imensas aos olhos de Deus. Não despreze o hoje, não desvalorize as pequenas conquistas. Deus está vendo, Ele está anotando, Ele está se alegrando. Porque a fé que se alegra com pouco é a mesma que receberá muito. E quem honra o processo
chega ao propósito. As microvitórias são como degraus de uma escada. Você não chega ao topo pulando todos de uma vez. Você chega subindo um por um, e cada degrau vencido com fé se torna parte da sua história de superação e testemunho. Respire fundo, olhe ao redor, relembre tudo o que já venceu até aqui. Você não está parado, você está avançando, mesmo que aos poucos, mesmo que sem aplausos, mesmo que em silêncio. A fé que resiste na escassez, que reconhece Deus no detalhe, que se alegra na semente, é a fé que florescerá na colheita. Não se esqueça, o Deus das grandes vitórias também habita nas pequenas. Quando a fé te faz andar sozinho, pouca gente está preparada para a solidão que a fé verdadeira provoca. Existe um momento no caminho com Deus em que você percebe que aquilo que está vivendo ninguém mais entende. Nem sua família, nem seus amigos, nem seus irmãos de fé. É como se Deus colocasse algo tão único no seu coração, que andar com Ele significa também se afastar do consenso, da aprovação, da companhia constante. E isso dói. Mas essa é uma das fases mais decisivas para quem quer viver o sobrenatural. A fé que te faz andar sozinho. Foi assim com Abraão. Quando Deus o chamou para sair da sua terra, da casa do seu pai, da sua parentela, ele teve que deixar tudo o que era familiar para seguir uma promessa que nem fazia sentido humano. Ele não tinha mapa, só a voz de Deus. E cada passo no deserto era como um ato de loucura aos olhos de quem ficou, mas era obediência aos olhos do céu. Essa é a fé que agrada a Deus, a fé que caminha mesmo quando não há ninguém aplaudindo, explicando ou acompanhando. Há momentos em que você terá que andar por uma palavra, e é justamente aí que o céu te molda, porque sem o barulho das opiniões, sem o peso das expectativas alheias, sem o eco das vozes humanas, só sobra uma coisa: a direção de Deus. E é no silêncio que você aprende a distinguir o som da sua voz. É no vazio que você percebe se sua fé é realmente firmada em Deus ou nas emoções. A solitude da fé revela onde está a raiz da sua crença. Jesus também passou por isso. No Getsêmani, os discípulos dormiram. Na cruz, todos fugiram. E mesmo ele clamou, Deus meu, por que me desamparaste? Não há caminhada de fé autêntica sem momentos de abandono aparente. Só que esse abandono não é derrota, é escola. Deus permite que você ande só para que aprenda a andar com Ele, para que descubra que a sua presença basta, para que entenda que se for preciso seguir sem ninguém ao seu lado, ainda assim você estará no caminho certo. Talvez hoje você esteja sentindo exatamente isso, que sua obediência está custando relacionamentos, que sua entrega está te afastando de ambientes, que sua decisão de seguir em santidade tem te isolado de pessoas que antes eram próximas. Isso é natural. Nem todos estão preparados para o que você carrega. Nem todos compreenderão o que Deus está gestando em você. E não é a sua missão convencê-los. Sua missão é continuar, porque quem te chamou foi Deus, e é com Ele que você vai até o fim. É necessário passar por esse deserto, porque é nele que você desenvolve a maturidade espiritual. É nele que você entende que a fé não depende de plateia, ela se manifesta no secreto. Lembra de Davi? Foi no anonimato dos campos, cuidando de ovelhas, que ele foi treinado para matar gigantes. Foi sozinho, longe dos holofotes, que ele matou o leão e o urso. E foi essa fé silenciosa, invisível, mas real, que o sustentou diante de Golias. O que você vive hoje no particular será a base do que Deus vai fazer no público. Não tema a solidão provocada pela fé. Ela é temporária, e nela há uma profundidade que multidões não podem te dar. Porque Deus trabalha de forma personalizada. Ele não te chama para o comum, mas para o específico. Ele te molda para algo que ninguém mais viu. E isso exige processos que nem sempre serão compreendidos. Você vai se sentir estranho, deslocado, incompreendido. Mas ainda assim, estará exatamente onde deveria estar, no centro da vontade de Deus. Essa é a fé que te faz andar sozinho, não por orgulho, mas por direção. Não por isolamento, mas por propósito. Não porque você quer, mas porque você precisa ser separado para ser usado. O processo de Deus começa no secreto,
no escondido, no desprezado. É lá que a fé é lapidada, e é só depois disso que ele te expõe. Quando você já aprendeu a depender só dele. Quando o aplauso não te seduz e a crítica não te paralisa. Porque quem andou sozinho com Deus não precisa mais provar nada para ninguém. Talvez você esteja nessa fase. E se estiver, receba essa verdade. Você não está só. Você está com o Todo-Poderoso. E isso muda tudo. Porque quem tem Deus como companhia tem mais do que o mundo inteiro ao redor. Não desista por causa da ausência de apoio humano. A presença dele é suficiente. Continue andando, mesmo que sozinho. Porque há uma promessa que te espera lá na frente. E ela é real. O silêncio de Deus também é palavra. Não há fase mais confusa para a alma do que aquela em que Deus silencia. Você ora, jejua, lê a palavra, clama, dobra os joelhos, mas o céu parece fechado. E quando esse silêncio se estende, nasce uma dúvida dolorosa. Será que ele me abandonou? Será que fiz algo errado? Será que a minha fé acabou? É nesse cenário que muitos tropeçam, não por falta de fé, mas por falta de compreensão sobre o que o silêncio de Deus significa. E a verdade é simples e poderosa. O silêncio também é uma forma de Deus falar. Hebreus 11:1 nos lembra que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a convicção do que não vemos. Ou seja, a fé já pressupõe um tempo de espera sem resposta. Um momento onde o invisível parece mais real do que o visível. Quando Deus silencia, Ele está testando o quanto você confia nele, não com base no que Ele diz, mas com base em quem Ele é. Fé é isso. Continuar crendo, mesmo quando nada confirma a sua crença. Lembre-se de Jó. Ele perdeu tudo: família, saúde, bens, amigos, e o céu se calou. Não houve voz audível para consolar seu lamento. Mas mesmo no silêncio, Jó declarou: ainda que ele me mate, nele esperarei. Isso é fé madura. Isso é fé que entende que o silêncio de Deus não é rejeição, é formação. Deus estava em silêncio, mas trabalhando. E quando falou, restaurou tudo com dupla honra. O silêncio divino é um campo de testes da nossa maturidade espiritual. É nesse tempo que Deus observa nossas reações. Será que vamos murmurar, reclamar, desistir? Ou será que permaneceremos fiéis mesmo sem ouvir uma só palavra? Jesus também passou por isso. No deserto, foi tentado por 40 dias e Deus não disse nada. Nenhuma resposta audível, nenhuma intervenção visível. Mas ali, no deserto do silêncio, Jesus venceu a tentação com aquilo que já tinha, a palavra que estava dentro dele. Talvez esse seja o seu cenário. Talvez você esteja em uma fase onde tudo parece parado. Nada muda, nada acontece, nada responde. E o desespero tenta invadir. O que fazer quando Deus se cala? Permanecer, adorar, confiar. Porque o silêncio de Deus nunca é inatividade. É planejamento. Ele está estruturando algo dentro de você antes de liberar o que está fora. Porque se Deus te entregar algo hoje, antes do tempo, talvez você destrua o que era para ser bênção. Em João 11, Jesus recebeu a notícia de que Lázaro estava doente. Ele amava Lázaro. Poderia ter ido imediatamente, mas esperou 2 dias. Silêncio. E quando decidiu ir, Lázaro já havia morrido. Marta e Maria não entenderam. Disseram: se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. O que elas não sabiam é que Jesus não veio impedir a morte. Ele veio mostrar que tem poder sobre ela. E ali o milagre mais impactante aconteceu. O silêncio de Jesus antecedeu a maior manifestação de glória. Você consegue perceber isso? Que o silêncio de Deus pode ser a introdução do seu maior testemunho? Que o tempo onde você acha que Ele te esqueceu é justamente quando Ele está te preparando para algo que olhos não viram e ouvidos não ouviram? O silêncio de Deus não é indiferença. É amor em forma de prova. É cuidado disfarçado de demora. É resposta que ainda está sendo lapidada. Por isso, não tire conclusões precipitadas enquanto Deus ainda está escrevendo a história. Não aceite o rótulo da derrota só porque a resposta ainda não chegou. O silêncio não é o ponto final. É apenas uma vírgula. E nessa pausa, Deus te fortalece,
te molda, te treina, porque o que virá depois do silêncio será tão grande, tão extraordinário, que você entenderá por que precisou esperar. Então, se hoje tudo está em silêncio, não se desespere. Deus ainda está aí. Ele está te observando. Está trabalhando em áreas que você nem imagina. Está calado, mas atento. Está quieto, mas presente. Porque o Pai nunca abandona um filho. E o silêncio dele é o ensaio da glória que está por vir. Continue firme. A palavra dele não falha. E em breve, esse silêncio se quebrará com um novo tempo. A fé que rompe o ciclo da autossabotagem. Há uma prisão invisível que aprisiona muitas almas, a da autossabotagem. É um ciclo silencioso, persistente e devastador. Mesmo diante de promessas claras, mesmo depois de palavras proféticas e direções divinas, muitos acabam voltando para o mesmo lugar de dor. E não é porque Deus não falou, mas porque internamente algo dentro de si continua resistindo à transformação. O problema não é o ambiente, não é a falta de oportunidades, não é o diabo, é você. E isso precisa ser quebrado. Autossabotagem é quando você ouve a voz de Deus, mas responde com dúvida. É quando você começa a caminhada, mas no meio recua. É quando você pede libertação, mas insiste em visitar o passado que te prende. Em Hebreus 11:1, aprendemos que a fé é a certeza do que se espera e a convicção do que não se vê. O que é convicção? É firmeza interior. É sustentação mesmo quando o corpo e as emoções gritam o contrário. Sem essa convicção, qualquer vento da insegurança te desvia. Quantas vezes você começou com coragem, mas parou porque alguém te criticou? Quantas portas Deus abriu, mas você hesitou em passar por medo de fracassar? Quantas palavras proféticas você ouviu, mas achou que não eram para você? Isso é autossabotagem. E ela não nasce do nada. Ela vem de traumas, comparações, rejeições, falas que marcaram sua infância ou experiências mal resolvidas que ainda comandam suas decisões. Mas Deus não te chamou para andar em círculos. Ele não é um Deus de repetições frustrantes. Ele é um Deus de avanços. E há uma verdade que precisa te confrontar hoje. Você precisa romper esse ciclo. Você precisa decidir que não vai mais voltar para o lugar onde a sua fé morre. A fé não é só um sentimento bonito. A fé é um posicionamento que quebra argumentos internos. A fé confronta as vozes que dizem: você não vai conseguir, com a certeza de que em Cristo você pode todas as coisas. Veja a história de Gideão. Um homem escondido, com medo, colhendo trigo num lugar impróprio. Mas o anjo do Senhor aparece e diz: o Senhor é contigo, homem valente. Gideão não acreditava nem nele mesmo, mas Deus já via nele um libertador. Foi necessário destruir o altar do medo, cortar os vínculos com a insegurança, para que a fé genuína florescesse. Assim também é com você. Deus te vê como alguém forte, capaz, cheio de propósito. Mas você precisa romper com a imagem que construiu de si mesmo. A palavra de Deus é o martelo que despedaça as fortalezas da mente. E se você quer romper com a autossabotagem, precisa alimentar-se da verdade de Deus diariamente. Precisa trocar os "eu não consigo" por "Deus é a minha força". Precisa calar a voz do passado e amplificar a voz do Espírito. Precisa decidir que não vai mais aceitar viver aquém do que Deus preparou. Porque o céu já liberou, mas você ainda não se posicionou. Não dá para viver uma fé madura carregando rótulos de fracasso. Não dá para avançar com o coração preso a memórias de rejeição. A fé que transforma é aquela que confronta os próprios medos, que dá um passo mesmo tremendo, que não espera sentir coragem, mas age com base na promessa. E essa fé está disponível hoje para você. Mas você precisa decidir: ou continua sendo vítima da sua história, ou começa a ser protagonista daquilo que Deus está escrevendo. Talvez você nunca tenha ouvido isso de forma tão direta, mas está na hora de sair da posição de quem só sobrevive. Está na hora de viver, de parar de aceitar menos do que foi prometido. Está na hora de romper com essa repetição mental que sempre diz:
não vai dar certo. Chega de desistir de você. Chega de duvidar daquilo que o céu já liberou. Está na hora de assumir, pela fé, a identidade de alguém transformado, curado e pronto para romper com o que te prende. O ciclo da autossabotagem só se quebra com fé ativa. Não é terapia emocional. É fé bíblica. É palavra viva entrando nos cantos escuros da mente. É declarar todos os dias: eu sou quem Deus diz que eu sou. E quando você começa a crer, as correntes caem, os ciclos se rompem, e o que parecia impossível começa a acontecer. Cuidado com as vozes que destroem a crença. A fé é como uma semente. Pode ser poderosa, cheia de potencial, capaz de mover montanhas, mas também é vulnerável quando ainda está brotando. E o que mais ameaça o crescimento dessa fé não é sempre a perseguição ou o sofrimento direto, mas as vozes que cercam a semente. Vozes que diminuem, zombam, distorcem. Vozes que colocam dúvida onde Deus já colocou certeza. E talvez o que esteja enfraquecendo sua fé hoje não é o silêncio de Deus, mas o excesso de barulho ao seu redor. Em Gênesis, Eva não perdeu sua confiança em Deus por um choque emocional. Ela foi vencida por uma voz, uma serpente que questionou. Foi isso mesmo que Deus disse? Esse é o mesmo padrão que continua operando até hoje. As vozes que tentam desconstruir aquilo que o céu já afirmou. E se você não aprender a discernir as fontes ao seu redor, vai acabar confundindo direção divina com opinião humana. Vai aceitar conselhos que parecem sensatos, mas são cheios de incredulidade disfarçada de lógica. Há pessoas que se dizem bem-intencionadas, mas são especialistas em matar a fé dos outros. Elas dizem: só estou sendo realista, melhor não criar expectativa. Isso não é para você. E quando você não está firmemente alicerçado na palavra, essas palavras penetram, distorcem e contaminam. Um simples comentário pode fazer você abandonar uma promessa. Um conselho pode apagar o fogo de um sonho. É por isso que Provérbios 13:20 diz: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. A companhia que você escolhe afeta diretamente a força da sua fé. Mas não são apenas pessoas. Existem também as vozes internas, pensamentos que você alimentou por anos, frases que ouviu na infância, rejeições que se tornaram verdades em sua mente. Você nunca vai mudar. Nada do que você faz dá certo. Você não é como os outros. Essas frases viraram muralhas internas que hoje se levantam contra tudo que Deus quer construir em você. Mas a fé verdadeira, fundamentada em Hebreus 11:1, confronta essas mentiras com a verdade da palavra. E a verdade é: tudo posso naquele que me fortalece. A verdade é: maior é o que está em mim. A verdade é: se Deus prometeu, Ele cumprirá. Também há as vozes midiáticas, redes sociais, notícias, influenciadores, vídeos com aparência de sabedoria, mas que em nada edificam. Estamos vivendo em uma geração intoxicada pela incredulidade digital. Uma geração que consome muito conteúdo, mas pouca verdade. Que está cheia de informação, mas vazia de convicção espiritual. E se você não fizer um filtro diário, se não cultivar tempo com Deus e com a palavra, sua fé vai sendo minada sem que você perceba. Uma comparação aqui, uma crítica ali, uma notícia alarmante. E quando percebe, você já não crê com a mesma intensidade de antes. Jesus disse em Marcos 4:24, atentai ao que ouvis. Isso é uma exortação espiritual. Aquilo que você ouve molda quem você se torna. Se você se cerca de fé, sua fé cresce. Se cerca de dúvida, sua fé enfraquece. É impossível viver uma fé vibrante em um ambiente onde todos só falam de fracasso. É impossível manter uma visão de futuro cercado de gente que só enxerga limites. É impossível crer se a sua mente está constantemente sendo alimentada com descrença. É preciso fazer escolhas espirituais sobre quem você ouve. Talvez isso signifique cortar conversas que só te puxam para baixo. Talvez seja parar de acompanhar pessoas que só postam derrota. Talvez seja se afastar de ambientes que zombam da fé, da Bíblia, da presença de Deus. Porque a fé não cresce no escárnio.
A fé cresce na adoração, na palavra, no ambiente certo. Você precisa proteger sua crença como um tesouro. Ela é o que te sustenta. É o que te mantém de pé quando tudo balança. Se você perde a fé, perde a conexão com o invisível. E o inimigo sabe disso. Ele não precisa te atacar diretamente. Basta que ele te coloque ao lado de vozes erradas. E aos poucos, sem perceber, você deixa de crer como antes. Por isso hoje, Deus te chama à vigilância, a fazer uma limpeza espiritual nas fontes que te influenciam, a desligar os ruídos, a calar as vozes que te afastam da promessa, e a ouvir acima de tudo a voz do Espírito Santo, que nunca confunde, nunca desanima e sempre aponta para o céu. A força de crer sem emoção. Um dos maiores enganos que se espalhou entre os cristãos nas últimas décadas é a ideia de que fé é algo que se sente. Que fé depende do arrepio, do choro, da comoção. Que para crer com intensidade é necessário estar em um culto empolgante, com música alta, mãos levantadas e lágrimas nos olhos. Mas o que acontece quando tudo isso cessa? Quando a igreja está vazia, o ambiente está frio e o coração parece seco? É aí que a verdadeira fé é testada. E é aí que muitos descobrem que estavam vivendo não por fé, mas por emoção. Fé não é euforia. Fé é convicção. Fé não é adrenalina, é certeza. Hebreus 11:1 não diz: a fé é o sentimento das coisas que se esperam. Diz: a certeza do que se espera e a convicção do que não se vê. Isso quer dizer que a fé não precisa do apoio emocional para existir. Ela não depende se você acordou inspirado. Não está condicionada a estar rodeado de estímulos espirituais. A fé é uma decisão firme, silenciosa, que diz: eu creio, mesmo quando não sinto nada. É necessário crescer espiritualmente para entender isso. Quando você era criança na fé, talvez Deus te tocasse com facilidade, te emocionasse com frequência. Mas à medida que amadurece, o Senhor espera que você caminhe pelo que já sabe, não apenas pelo que sente. Um bebê precisa ser carregado. Um adulto anda sozinho. E muitos estão paralisados porque acham que Deus os abandonou, quando na verdade, Ele apenas os chamou para andar pela palavra e não pelas sensações. Há dias em que o céu parece calado, dias em que você ora e não sente arrepio algum. Lê a Bíblia e não se emociona. Vai ao culto e parece que nada acontece. Mas é nesse terreno aparentemente seco que Deus observa. Você ainda confia em mim? Porque a fé real se manifesta quando as emoções falham. Quando você continua crendo, mesmo sem estímulo. Quando você obedece, mesmo sem entender. Quando você continua orando, mesmo sem arrepio. Isso é maturidade espiritual. Davi, o homem segundo o coração de Deus, passou por momentos assim. Em Salmos 13 ele clama: até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Ele estava dizendo: eu não te sinto mais. Parece que o Senhor me abandonou. Mas no mesmo salmo, ele declara: confio na tua benignidade. Isso é fé que não depende de emoção. É uma fé que permanece quando tudo parece contrário. Você precisa se libertar da dependência emocional para viver uma fé inabalável. Não é errado sentir. Deus nos fez seres emocionais. Mas fé não pode ser governada por sentimentos, porque sentimentos mudam. Fé permanece, emoção oscila, convicção permanece. Se sua fé estiver fundamentada no que sente, ela será como areia movediça. Mas se estiver fundamentada na palavra, será como rocha. E aqui está a chave. Fé sem emoção é tão poderosa quanto fé com emoção. Porque o que move o céu não é sua lágrima, é sua confiança. Deus não responde ao quanto você sente, mas ao quanto você crê. E se hoje você não sente nada, mas ainda escolhe confiar, saiba que você está mais perto de agradar a Deus do que imagina. Porque sem fé é impossível agradá-lo. E fé, muitas vezes, é dizer amém com a alma em silêncio. Jesus viveu isso no Getsêmani. Ele suou gotas de sangue. Não havia arrepio ali. Havia dor, angústia e um coração em conflito. Mas no meio disso ele disse:
Pai, seja feita a tua vontade. Essa foi a maior expressão de fé da história. Não veio com louvores nem aplausos. Veio com entrega, com obediência, com renúncia. E é esse tipo de fé que Deus busca em você. Talvez você esteja frio por dentro, cansado, sem sentir nada. Mas se hoje, mesmo assim, você ainda escolhe crer, continuar orando, adorando, obedecendo, então você já venceu. Porque a fé que persevera no silêncio é mais forte do que a fé que explode na emoção. Essa é a fé que constrói, que resiste, que atravessa desertos, que agrada a Deus. Fé é permanência, não intensidade. A maioria das pessoas acredita que fé é algo que se demonstra em grandes atos, em momentos de coragem repentina, em declarações ousadas, em dias de euforia espiritual. Mas a fé verdadeira não está no brilho de um momento, e sim na constância dos dias. A fé que transforma uma vida não é a que explode em um culto emocional, mas a que persiste na segunda-feira silenciosa. Fé não é medida pela intensidade, mas pela permanência. Quantos começam bem, com fervor, com energia, com ânimo, mas desistem na primeira frustração? Quantos se dizem cheios de fé, mas essa fé dura apenas enquanto tudo está dando certo? E quando a resposta demora? Quando o sim vira ainda não? Quando o processo se prolonga e o que parecia promissor se transforma em rotina? É aí que a fé mostra sua verdadeira forma. Porque o que Deus quer de nós não é um pico de fé em um dia inspirador. Ele quer permanência, perseverança. Uma fé que continua, mesmo quando já não parece fazer sentido continuar. O apóstolo Paulo sabia disso. Em 2 Timóteo 4:7 ele diz: "Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé." Veja a ordem. Não basta começar a carreira, é preciso terminar. Não basta declarar fé, é preciso guardá-la. E isso exige permanência. Fé não é uma faísca. É uma chama que precisa ser alimentada, protegida, fortalecida. É o compromisso diário de não abandonar aquilo que Deus já falou, mesmo quando tudo ao redor parece contradizer. Em Hebreus 11, o capítulo dos heróis da fé, lemos sobre pessoas que viveram décadas crendo sem ver o cumprimento da promessa. Abraão esperou 25 anos por Isaque. José ficou anos preso antes de ver o sonho se cumprir. Moisés passou 40 anos no deserto antes de entrar na liderança. Todos tinham algo em comum: perseveraram. Não se deixaram levar pela pressa, nem pela dúvida, nem pelo cansaço. Eles sabiam que fé não é uma explosão de ânimo, é uma decisão diária de confiar. E esse é o desafio que muitos não estão dispostos a enfrentar. Vivemos em uma geração imediatista que se frustra se Deus não responde no mesmo dia. Uma geração que troca de propósito com a mesma facilidade com que troca de canal. E por isso, a fé se tornou rasa, fraca, emocional. Mas Deus continua procurando aqueles que escolhem permanecer, que continuam crendo, mesmo no silêncio, que não desistem no meio do caminho, que não trocam a promessa pela pressa. Permanecer é difícil, significa continuar orando mesmo quando não há resposta, continuar servindo mesmo quando ninguém vê, continuar caminhando mesmo sem entender. Permanecer é escolher crer quando todos já foram embora, quando tudo parece parado, quando os ventos mudam, mas sua convicção permanece firme, e essa é a fé que agrada a Deus. Não a que impressiona os homens, mas a que resiste ao tempo. Em João 15:7, Jesus diz: "Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito." Repare, a condição da promessa está na permanência. Permanecer em Jesus, permanecer na palavra, permanecer na fé. A resposta está condicionada à continuidade, porque Deus não se impressiona com promessas temporárias, mas com fidelidade duradoura. Você não precisa gritar para ter fé, não precisa se emocionar o tempo todo, mas precisa decidir: eu vou continuar. E quando você escolhe permanecer, o céu se move. Talvez ninguém veja, talvez ninguém celebre, mas o reino espiritual reconhece a fé que se recusa a retroceder. A fé que, mesmo sem holofotes, continua firme,
constante, sólida. Talvez hoje você não tenha forças para mais um ato de coragem, mas se conseguir dar mais um passo, orar mais uma vez, levantar mais uma manhã decidido a crer, então você está no caminho certo. Porque fé não é intensidade de um dia, é permanência de uma vida. E os que permanecem verão a glória de Deus, quando Deus te quebra para te fortalecer. Existem momentos na vida em que tudo o que parecia firme desaba. As certezas são abaladas, as estruturas ruem, os planos são interrompidos. E é nesse abalo que muitos sentem sua fé estremecer. Como continuar acreditando quando tudo está desmoronando? Como manter a esperança quando os ventos da vida arrancam tudo que estava de pé? Mas é exatamente nesse processo de quebra que Deus realiza algumas das suas maiores obras. Porque há momentos em que Ele precisa te quebrar para depois te reconstruir mais forte. Isso não é crueldade, é amor, é propósito, é cuidado. Deus conhece o coração humano e sabe o quanto nos agarramos a coisas, pessoas e zonas de conforto que nos impedem de viver o melhor dele. Às vezes, Ele precisa permitir que certas bases caiam para que você perceba que estava construindo sobre areia. Às vezes, Ele permite a perda, não como punição, mas como libertação, porque só na quebra da autossuficiência é que você reconhece sua real dependência dele. A palavra é clara sobre isso. Jeremias 18 nos leva à casa do oleiro. Ali Deus manda o profeta observar o trabalho do artesão que molda o barro. Quando o vaso se estraga, o oleiro não o descarta. Ele o amassa e começa tudo de novo. E então Deus diz: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Jeremias 18:6. Deus não joga fora o barro quebrado. Ele o refaz, Ele reinicia, Ele reconstrói. Mas para isso, Ele precisa tocar no que você ainda resiste em entregar. Muitas vezes, a fé que se forma no fogo da dor é mais pura do que a fé da calmaria. O que você aprende em tempos de escassez não se compara ao que aprendeu quando tudo era abundância. O que você descobre sobre Deus na caverna não se aprende no palácio. Há revelações que só vêm no fundo do poço. Há intimidade com Deus que só nasce na noite escura da alma. E embora você não deseje o sofrimento, é nele que a fé é mais refinada. Talvez você esteja vivendo justamente essa fase, onde tudo que dava segurança foi removido, onde as respostas sumiram, onde os sonhos parecem enterrados, onde a alma sangra, onde os aplausos cessaram, onde tudo o que resta é o silêncio de Deus e a dor do processo. Mas ouça com atenção, isso não é o fim, isso é um recomeço. Deus está quebrando o que é frágil, para te dar estrutura firme. Está arrancando o que te prende, para que você avance. Está limpando o terreno, para construir algo que o inferno não poderá derrubar. Você não vai sair dessa fase do mesmo jeito que entrou. Se permanecer, sairá mais maduro, mais sensível, mais quebrantado, mais firme, mais parecido com Jesus, porque essa é a obra do oleiro. Não deixar o vaso como estava, mas levá-lo à forma que ele sonhou. E o que ele sonhou para você é maior do que você tem imaginado. Muitos querem a bênção, mas rejeitam o processo. Querem a promessa, mas resistem à dor da transformação. Mas não há fortalecimento sem quebra. Não há maturidade sem renúncia. Não há fé sólida sem que antes ela seja testada até os seus limites. E Deus, em sua sabedoria, permite essas quebras não para nos destruir, mas para nos fazer inquebráveis por dentro. Aqueles que Ele usa com poder, muitas vezes, são aqueles que Ele feriu com mais profundidade. Não por maldade, mas por amor. Lembre-se de José, traído pelos irmãos, vendido como escravo, preso injustamente. Quebra após quebra, até se tornar governador do Egito. Lembre-se de Moisés, que precisou fugir e passar anos no anonimato, sendo quebrado no deserto, antes de ser levantado como libertador. Lembre-se de Davi, perseguido, humilhado, quebrado em lágrimas, antes de assumir o trono. Todos passaram pelo vale. Todos foram moldados no silêncio. Todos foram fortalecidos depois da dor. E você?
Está disposto a ser quebrado se isso for necessário para se tornar aquilo que Deus planejou? Está disposto a abrir mão do que te impede de crescer? Está disposto a confiar mesmo quando não entende? Porque a fé não é apenas confiar no que Deus fará, mas aceitar o que Ele permite. A fé madura não questiona apenas por que isso está acontecendo, mas o que o Senhor quer me ensinar com isso. Você não está sendo punido, está sendo formado. Você não está sendo esquecido, está sendo preparado. Deus ainda está no controle. E no tempo certo você entenderá que a dor que te quebrou foi a mesma que te curou. A lágrima que escorreu foi a semente que regou a sua transformação. O vazio que você sentiu foi o espaço que Deus abriu para te encher de algo novo. O que hoje parece ruína, amanhã será testemunho. O que agora é perda, será vitória. O que te machuca hoje, amanhã será a prova de que Deus nunca deixou de trabalhar em você. Porque aqueles que são quebrados por Deus são também aqueles que Ele levanta com autoridade, poder e graça. A fé que puxa o futuro para o presente. Há momentos em que tudo o que nos cerca parece apontar para um futuro distante. As promessas de Deus estão registradas, as profecias foram liberadas, o coração crê, mas o tempo presente ainda parece preso em limitações. Nesse ponto da caminhada, muitos desistem. Não porque não tenham fé, mas porque não entendem o tipo de fé que atrai o futuro de Deus para dentro do agora. Hebreus 11:1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Quando essa palavra é absorvida no Espírito, ela revela um princípio espiritual poderoso. O que ainda não se vê com os olhos pode ser trazido à existência quando se crê com profundidade e ousadia. O tempo de Deus não é o tempo humano. Em nossa lógica, há uma sequência, uma espera, um planejamento. Mas na dimensão da fé, o invisível não depende do calendário. A fé que move o coração de Deus é aquela que já se comporta como se a promessa fosse realidade. É a fé de Abraão, que andava como pai de multidões mesmo antes de ver o filho. É a fé da mulher do fluxo de sangue, que saiu de casa se movendo como curada antes de sequer tocar nas vestes de Jesus. A fé que puxa o futuro para o presente é aquela que se recusa a esperar sentada por uma mudança. Ela age, caminha, se posiciona como quem já recebeu. É preciso entender que o agir da fé não é teatro espiritual. Não se trata de simular o que não se tem. É um movimento do espírito, um alinhamento do coração com a eternidade. Quando a fé verdadeira entra em ação, o mundo ao redor não precisa mais confirmar o que já está estabelecido no interior. Por isso, muitos homens e mulheres de fé foram vistos como loucos, precipitados ou até arrogantes. Mas não estavam se precipitando, estavam apenas reagindo ao que já tinham certeza em Deus. Quem anda pela fé não espera que o cenário mude para começar a viver. Começa a viver de acordo com a promessa, e com o tempo o cenário é obrigado a se submeter ao decreto celestial. Quantas vezes Deus já liberou algo sobre sua vida e você manteve sua postura no mesmo lugar, esperando um sinal mais claro? E se o sinal fosse a fé que já se move? E se a chave fosse dar o passo antes que o chão apareça? Esse é o padrão de muitas histórias bíblicas. Josué teve que colocar os pés nas águas antes que o Jordão se abrisse. Os sacerdotes tiveram que dar o primeiro passo, mesmo com o rio cheio. A muralha de Jericó só caiu depois do 7º dia de marcha. Pedro só andou sobre as águas depois que se lançou para fora do barco. A fé que antecipa milagres é aquela que se recusa a ficar parada, esperando o mundo se alinhar. Ela sabe que o céu já falou, e isso basta. Claro que esse tipo de fé exige coragem. Exige estar disposto a ser mal interpretado, a enfrentar o medo da frustração e até a incompreensão de pessoas próximas. Mas quem vive pela fé não busca a aprovação de plateia, busca a validação de Deus, porque o céu responde não à hesitação, mas à ousadia. E quando Deus encontra um coração que crê dessa forma, Ele acelera processos, Ele muda o tempo, Ele traz à existência o que estava no plano espiritual. Ele realiza antes da hora humana. Esse tipo de fé também exige discernimento.
Nem tudo que desejamos deve ser puxado para o agora. Por isso, é essencial ouvir a voz de Deus. A fé que funciona não é apenas ousada, é também obediente. Ela não é birra espiritual, é sensibilidade. Ela age no tempo de Deus, mas com intensidade no tempo presente. Quando Ele diz, vai, a fé obedece sem calcular riscos. Quando Ele diz, espera, a fé também obedece sem reclamar. Mas quando Ele diz, já está feito, é hora de se levantar como quem já recebeu. É hora de se vestir como quem venceu. É hora de declarar como quem já viu. Se você tem promessas de Deus, mas vive preso ao tempo, comece a ativar sua fé de forma prática. Comporte-se como quem já crê. Ore como quem já recebeu. Trabalhe como quem já colheu. Sirva como quem já foi promovido. Louve como quem já está vivendo o milagre. Essa é a postura de quem atrai o invisível para o visível. É assim que a fé puxa o futuro para dentro do agora. E quando isso acontece, o mundo ao redor não tem outra escolha senão acompanhar o ritmo do céu. Hebreus 11:1. Quando você decide confiar mesmo sem ver. Há um momento na jornada espiritual em que todas as palavras já foram ditas, todas as orações já foram feitas e todas as lágrimas já rolaram. É nesse momento, silencioso e solitário, que a fé se revela em sua forma mais pura. A decisão de confiar em Deus, mesmo quando nada mais faz sentido. Hebreus 11:1 não é apenas um versículo sobre o que esperamos, mas uma convocação à coragem. A coragem de crer com tudo dentro de nós, mesmo quando tudo fora de nós diz o contrário. Confiar sem ver não é uma tarefa natural. Somos seres visuais, emocionais, lógicos. Fomos treinados desde a infância a acreditar no que é palpável, no que pode ser explicado, no que se encaixa nos cálculos da razão. Mas o reino de Deus opera em outra frequência. Nele, o invisível é mais real que o visível. O futuro já foi escrito antes que o presente existisse. O que parece ausência é, na verdade, construção. E o que parece silêncio é o som de Deus preparando algo que ainda não está pronto para ser revelado. Crer quando tudo vai bem é fácil. Confiar quando a oração foi respondida, quando o diagnóstico melhorou, quando a porta foi aberta, é natural. Mas a fé de Hebreus 11:1 não é essa. Ela é fé que age na escuridão. Ela anda em meio ao caos como quem vê clareza. Ela canta em meio à dor como quem já ouviu o som da vitória. Essa fé não se baseia em promessas humanas, nem em sentimentos passageiros. Ela repousa em um Deus que não mente, que não falha, que não muda. O Espírito Santo hoje quer lembrar o seu coração de que o Deus que prometeu continua sentado no trono, que o que ele disse continua de pé, que mesmo que você tenha deixado de sentir, de ver, de ouvir, ele continua operando. A ausência de evidências visíveis não é prova de que ele te abandonou. É apenas o ambiente onde a fé verdadeira floresce. É aí, no terreno seco, que as raízes se aprofundam. É aí, sem aplausos, sem confirmações externas, que a fé se torna maturidade. Talvez você esteja esperando há anos, talvez já tenha perdido a esperança. Talvez esteja cansado de declarar fé enquanto lida com contas, diagnósticos, rejeições e fracassos. Mas hoje, mais do que nunca, você precisa entender que continuar crendo não é sinal de ingenuidade, é sinal de força espiritual. É prova de que você sabe em quem tem crido. E mesmo que tudo ainda esteja obscuro, você escolhe manter os olhos fixos no autor e consumador da sua fé, Jesus. Hebreus 11 é um capítulo de heróis, homens e mulheres que não eram perfeitos, mas que creram. Alguns viram as promessas cumpridas, outros morreram esperando. Mas todos, sem exceção, foram aprovados por uma coisa: a fé. Eles não viveram guiados por circunstâncias, viveram impulsionados por uma certeza interior. A mesma certeza que o Espírito quer reacender em você agora. Não é tarde demais. Sua fé ainda pode mover montanhas, sua história ainda pode ser reescrita, seu coração ainda pode ser restaurado. Hoje é o dia de tomar uma decisão, não baseada no que você sente nem no que você vê, mas no que você crê. Você não precisa entender tudo,
Só precisa crer no Deus que entende. Você não precisa ter todas as respostas. Só precisa confiar naquele que já escreveu o final da sua história. E se Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza do que se espera e a prova do que não se vê, então sua fé é suficiente. Mesmo pequena, mesmo trêmula, mesmo cansada, ela é suficiente. Apenas confie. Continue caminhando, continue orando, continue adorando, continue acreditando, porque a fé que permanece no escuro é a mesma que testemunhará o amanhecer, e o que hoje você vê apenas pela fé, amanhã será realidade diante dos seus olhos. Amém.